Pois bem, deixa eu só. Então, agora sim, estamos em aula, né? Bem, só repassando algumas informações, só para a gente se localizar. A gente está tratando daquilo que se chama a transmissibilidade de direitos e obrigações. A gente falou de direitos da personalidade, depois falamos de legitimidade dessa questão, de se pleitear alguma ideia de direito da personalidade, inviolabilidade do corpo, obrigação de dar, obrigação de fazer. Nós avançamos, falamos da obrigação alimentar, falamos de conta conjunta, falamos de seguro de vida, privado, enfim. E hoje eu quero falar com vocês, de forma breve até, em decorrência do tempo, dos problemas que eu tive aqui para entrar, sobre herança digital e, dependendo do ponto que eu terminar, depois a gente vai falar de cotas de consórcio, previdência privada, enfim. Mas isso daqui é um plus, tá? O meu ponto de hoje é específico da herança digital. Bem, como eu falei para vocês, esse é um tema que, de fato, é um tema muito interessante, porque é um tema recente, é um tema novo, é um tema que desperta cada vez mais discussões, jurisprudência, doutrinária, porque é um tema extremamente contemporâneo, né? Imagina, vida digital, herança digital, essa acessibilidade das pessoas à informação, à rede, é uma coisa que não é extremamente nova, né? Essa comunicação em rede, esse sistema em rede, que o Bauman fala bastante, enfim. Mas a herança digital, uma coisa, um ponto de partida que a gente pode ter, é que, sem dúvida, é uma coisa que possui uma relevância que a gente não consegue mais dissociar da nossa vida prática, né? Então, hoje é indiscutível que a nossa herança digital faz parte dessa vida cotidiana de nós, né, os seres humanos, né? Imagina, muita gente não consegue sai de casa sem a cabeça, mas não sai de casa sem o celular. O celular praticamente virou um membro dessa anatomia humana, né? E dentro disso, e dos mais diversos e variados aspectos da vida humana, seja essa vida humana, seja essa natureza de índole existencial, seja essa natureza de índole patrimonial, e aqui já tem um spoiler, porque é algo que fundamenta uma diferenciação muito interessante. Se essa vida, se essa herança digital é existencial ou se essa herança digital é patrimonial, a gente vai ter uma dicotomia, tá? Só que, independentemente se essa herança digital, possui uma índole patrimonial ou possui uma índole existencial, sem dúvida ela está sim integrada no nosso mundo virtual, né? E a partir de inúmeras redes sociais, sites, como por exemplo o Instagram, Facebook, Twitter, e-mails, etc. Né? Nós temos uma infinitude de sites, redes sociais, TikTok da vida, enfim, tudo aquilo que a gente consome perante essa rede, a esse sistema eletrônico que geralmente está vinculado à ideia de internet, né? E de forma muito tranquila e muito segura, a gente pode afirmar que a nossa vida hoje, a nossa vida contemporânea, a nossa vida pós-moderna, como dizem alguns, né, vai se adaptando a determinadas trilhas, né, abertas por esse mundo que é esse mundo digital, esse mundo eletrônico, que de forma indubitável, que não deixa dúvida para nós, colabora sim para o avanço da própria vida humana, né? O que a tecnologia já trouxe de avanço na medicina, o que a tecnologia já nos proporcionou dentro dessas construções tão magníficas que ela possui, né? Pois bem, é tão interessante que quando a gente se depara com uma pessoa, por exemplo, meu irmão ele não tem Instagram, meu irmão ele tem Twitter e tem Facebook. Quando uma pessoa já não tem Instagram, você já olha com um olhar desconfiado para essa pessoa, já existe uma desconfiança, já existe uma incredulidade, né? Uma ideia de que você está se assustando com a pessoa. Falar, mas como você não tem nenhuma rede social? Como você vive sem nenhuma rede social? Pois bem, hoje gera um espanto, gera uma surpresa quando determinado ser, com determinada pessoa não possui uma rede social, e isso é extremamente interessante, né? Porque, querendo ou não, é um meio de se manifestar essa solidariedade dessa sociedade, que é a nossa sociedade, que é uma sociedade em rede. Pois bem,
Para traduzir o que eu estou querendo dizer para vocês, Fabrício Carpinejar, que é um poético e um filosófico gaúcho, ele tem uma passagem muito interessante, eu trouxe para vocês. Ó. O mundo digital nos viciou a nunca descansar. Mergulhamos o tempo inteiro em nossos celulares, iPads, computadores. Estar offline é o mesmo que desaparecer. É um falso controle descontrolado. Não suportamos os intervalos comerciais da vida. Não queremos perder nenhuma informação com as pausas. Assistimos filmes e séries de modo emendado e maratonas abusivas. Não reagimos bem com o telefone chamando no meio de uma tarefa. Não atendemos ao interfone da casa para o imprevisto. Não há vontade de fazer algo que não se deseja. Ser interrompido, chamado, interpelado já é um motivo de irritação, tá? Isso daqui está numa coluna da RBS, tá? Que, enfim, do jornal Gaúcho. Então, Fabrício Carpinejar, ele tem essa passagem e é extremamente interessante, né? Quantos de vocês, nesse mundo, em tese, em quarentena, passaram esse feriado maratonando séries, maratonando filmes, assistindo ali consumindo de forma incontrolada esses conteúdos através de plataformas de streaming, etc. Né? E a incorporação, dentro da nossa rotina, do nosso cotidiano, dessas questões, e até mesmo dentro da incorporação da nossa própria dignidade dos seres humanos, é tão gigante que já se prospecta, na verdade, algumas patologias desse mundo digital. Como, por exemplo, o que a gente pode denominar de náusea digital, que possui o termo americano cyber sickness, né? Que é caracterizada, na verdade, por uma sensação de uma vertigem, né? Que assoma algumas pessoas quando interagem com alguns ambientes digitais, o que acaba se mostrando frequente em tempos, por exemplo, de GIFs, em sites em Flash e algumas experiências 3D, enfim. Né? Isso tudo é extremamente potencializado dentro da nossa pandemia, porque hoje nós praticamente vivemos 100% dentro desse ambiente. Né? Agora está melhorando um pouco, mas mesmo assim, nossa aula, por exemplo, está dentro de um ambiente virtual, que tem, obviamente, o seu mérito de ser possível a gente continuar os nossos estudos, e só continuamos graças a isso, mas, sem dúvida, isso acaba esgotando em demasia todos nós. E, então, nós temos a cyber sickness, que é a nossa náusea digital, nós temos o que pode chamar de nomofobia, né? Que, na verdade, é uma patologia que é caracterizada pela ansiedade de ficar desconectado de determinada rede social, de determinada internet. E essa nomofobia, né, na verdade, ela possui uma terminologia decorrente de uma abreviatura do no mobile fobia, né? Ou seja, de não acesso ao celular, uma fobia de você não conseguir acessar o seu celular, de uma fobia de você não conseguir acessar a internet, enfim, dessa impossibilidade de você conseguir acessar, consumir as suas redes, os seus dados, etc. Né? Por mais que, por exemplo, agora tem os celulares, eles oferecem até mesmo um estudo de tempo de aplicativos que você utiliza. Por exemplo, um exemplo pessoal, né? Minha namorada agora, ela deixa um X de tempo para acesso ao Instagram e se ela passa desses X de tempos diários, o Instagram bloqueia o acesso, né? Enfim, então nós temos algumas questões nesse sentido. No caso, minha namorada, ela é concurseira, então isso é uma forma de você se pressionar e não perder tanto tempo assim dentro dessas redes sociais. Então, essa é a segunda patologia. E a terceira patologia, que é uma patologia que eu sinto, e ela é muito comum, ela acaba acometendo um grande número de pessoas, eu não sei se vocês possuem conhecimento dessa patologia, mas é o que a gente chama de síndrome do toque fantasma. Na verdade, eu não sei quantos de vocês se depararam com isso, mas eu já inúmeras vezes, em que eu estou parado em algum lugar, sentado em pé, e eu sinto meu celular vibrando. Mas, na verdade, meu celular não vibrou. Então, eu tenho uma sensação de que meu celular está vibrando, ainda mais eu que uso meu celular somente no modo silencioso / vibratório. Então, quantas das vezes eu já imaginei, já peguei meu celular, achando que meu celular tinha vibrado, achando que eu tinha recebido alguma notificação, algum telefonema, algo nesse sentido, e na verdade, nada, eu não tinha recebido nada, e isso se chama síndrome do toque
fantasma, tá? Isso é muito comum. Pois bem, então, o que eu estou querendo dizer aqui para vocês é que, de fato, essa rede social, esse mundo digital, ele acaba se dissolvendo dentro da nossa sociedade, né? Do nosso cotidiano, até mesmo dentro da nossa dignidade. Então, na verdade, vai inexistir qualquer dúvida da relevância desse mundo digital dentro das nossas vidas, né? Então, é algo que está totalmente incorporado dentro da nossa rotina, do nosso cotidiano, em inúmeras situações que podem ou não ter eficácias econômicas, tá? Então, algumas das vezes a gente vai ter alguma finalidade econômica, algumas das vezes a gente não vai ter uma finalidade econômica, e isso vai importar aqui para a nossa herança digital, e a gente vai entender o porquê disso, tá? Pois bem, algumas pessoas, elas acabam utilizando, mais um exemplo pessoal, meu primo, ele é formado em engenharia civil, mas ele sempre amou marketing, ele sempre trabalhou com marketing. E meu primo, ele tem uma empresa de marketing, praticamente ele agencia, ele administra perfis de redes sociais, de pessoas, empresas, etc., principalmente na plataforma Instagram. Então, essas pessoas, essas empresas, elas utilizam dessas redes sociais como um mecanismo de obtenção de lucros, né, financeiros. Mas, por outro lado, claro, a gente tem outras pessoas que preferem, diferentemente dessas pessoas que buscam esse lucro, usar de uma forma rotineira, uma forma um pouco mais tradicional, como, por exemplo, eu. Tenho meu perfil no Instagram, tenho meu perfil no Twitter, tenho meu perfil no Facebook, no LinkedIn, etc. Mas eu utilizo ali só para, enfim, para acompanhar, para divulgar algumas questões, alguns eventos, algo nesse sentido, publicação de fotos, algo de índole existencial, algo de índole que não possui um fim econômico, não tem uma eficácia econômica tão direta assim, né? Por mais que às vezes possa surgir algo, mas assim, não possui uma finalidade econômica direta. Às vezes tem pessoas que usam, por exemplo, de Instagram só para ostentar valores, enfim, apenas para explicitar, na verdade, o que a gente pode chamar de intimidade, nossa intimidade, essa publicação, essa extrapolação da nossa esfera privada dentro de uma publicação dessa intimidade, né? E isso é muito interessante porque, por exemplo, o Instagram, vocês já sabem disso, só que ele proibiu, né, o acompanhamento ali de likes, enfim, de reações, de visualizações, melhor dizendo, de vídeos, fotos, de pessoas, porque isso estava cometendo inúmeras patologias também, mas é interessante que as empresas elas possuem um controle disso, né? As empresas e as pessoas que se utilizam dessas finalidades, dessas redes com uma finalidade econômica, elas possuem um mecanismo de sim conseguir administrar essas redes, porque querendo ou não, é a forma do uso barra proveito, barra trabalho dessas pessoas, tá? Vale lembrar como, por exemplo, alguns sites, as nuvens, tradicionais nuvens, né? Dropbox, Mozi, o iCloud, enfim, são sites, são mecanismos, são aplicativos que podem sim guardar gigabytes, megabytes, pode guardar tudo, né? Na verdade, gigabyte, megabyte agora praticamente é um negócio à parte, mas gigabytes de documentos, seja esses documentos pessoais ou não, né? Então você pode armazenar dentro do iCloud, dentro do Dropbox, do Google Drive, fotos, informações, arquivos, contratos, enfim, você pode arquivar tudo dentro dessas nuvens, né? Desses mecanismos sensacionais que foram criados aí com o avançar da nossa tecnologia, tá? Então, a questão que a gente vai se colocar é qual que é o destino dessas informações. Imaginemos, dentro desse Dropbox, de uma pessoa que acaba falecendo. Se esse titular falece e esse titular não tenha deixado senha com nenhuma pessoa, que é algo que acontece na maioria das vezes, né? Como que essas questões funcionarão na prática? Como que ficará o acesso ao Dropbox, ao iCloud, ao Google Drive, dessa pessoa que não deixou nenhuma senha com algum parente, com algum amigo, nada, né? Como que fica isso? Que é o que acontece na maioria das vezes. Será que a gente pode ajuizar uma ação pedindo a senha ou não? Pois bem, é isso que a gente vai entender aqui, pelo menos esboçar algo, porque é um tema, novamente, é um tema que daria um bom TC, é um tema que daria uma boa pesquisa
de especialização lato, às vezes até mesmo de especialização estricto, porque possui uma bibliografia na literatura do direito comparado muito interessante, direito inglês, direito americano, mas a gente tem que, por exemplo, algumas, como eu estou falando aqui do Dropbox, dessas empresas, dessas nuvens, né? É curioso porque se tem alguma empresa oferecendo esse tipo de produto, a gente já tem, e aí está a beleza do empreendedorismo, de que já existem outras empresas que já estão tentando antecipar essas questões, né? Ou seja, são empresas que são especializadas em armazenar dados. Caí, voltei, estou bem. Estão me ouvindo? Alô? Estou bem, caí. Dropbox, me dropei. Enfim, a questão que se coloca é que a gente tem, então, essas empresas que são empresas que eu não sei onde eu parei, tá? Então, se eu estou falando uma coisa aleatória, vocês falam, pelo amor de Deus, você está falando um negócio que a gente não ouviu. Mas eu estava falando do Dropbox, ou seja, são empresas que possuem um armazenamento de documentos, de fotos, arquivos, dentro de nuvens, e muitas das pessoas acabam falecendo e não deixam qualquer herdeiro, qualquer conhecido, qualquer amigo com essa senha, né, com esses dados dessa pessoa, e fica lá o negócio parado. Então, qual que é a finalidade que a gente vai dar para isso? Enfim, será que a gente pode acessar? Será que a gente não pode acessar? E eu estava comentando vou depois trabalhar com o nome da empresa, mas são empresas que já possuem uma expertise, né, uma especialização em armazenar esses tipos de dados e informar para repassar esses dados a terceiros, né, que são terceiros indicados pelo titular, ou seja, eventual autor, não autor da herança, mas você está fazendo isso em vida, mas vamos imaginar, eu posso entrar nesse site e falar, ó, as minhas senhas de tais redes sociais, de tais arquivos, de tais são essas, tal, 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 tal. Então, a gente já tem empresas que fazem isso, tá? Um exemplo de empresas que fornecem esse tipo de produto vem lá de Zurique, né? Em Zurique, na Suíça, que é uma empresa que chama Data Insight. Ou seja, essa empresa ela disponibiliza um serviço que é um serviço gratuito de armazenamento de dados, informações, e esses dados, essas informações serão repassadas para alguma pessoa indicada, que essa pessoa obrigatoriamente tem que ser indicada de forma expressa pelo titular, quando, da hipótese, obviamente, né, quando essa pessoa venha a falecer, essa pessoa que foi indicada pelo particular acaba recebendo esse tipo de informação, tá? Então, por óbvio que essa pessoa deixa algumas questões indicadas, é muito curioso, porque como que isso vai funcionar na prática, né? Porque essa empresa não vai ter a informação de que você veio a óbito, então como que acaba acontecendo? Às vezes, então, a pessoa acaba deixando algum parente, algum conhecido, informado de que ela possui esse acesso a esse site e, em caso de falecimento dessa pessoa que possui essa conta no Data Insight, que vem da Suíça, essa informação das senhas, etc., já são automaticamente repassadas às pessoas, tá? Pois bem, só, então, fazendo um parênteses dessa empresa, a gente vai voltar e vai falar que existe uma, vamos dizer assim, uma potencialidade que é indiscutível de decorrerem inúmeras controvérsias, inúmeras questões, inúmeros problemas jurídicas dentro dessas situações desse ambiente eletrônico, né? E assim é necessário que a nossa legislação, coitado da nossa legislação, né? Nossa legislação não consegue acompanhar nem o caso tradicional. Imagina essa legislação tentando acompanhar o mundo contemporâneo numa era digital de extrema, enfim, complexidade. Como que isso funciona? Então, a nossa legislação, coitada, ela não acaba dando conta e muitas dessas questões acabam parando no nosso Poder Judiciário sem uma lei específica para tanto, tá? Então, a nossa lei, ela precisa sim avançar nessas questões digitais, inclusive para o nosso âmbito do direito sucessório. Por óbvio, a gente tem a Lei Geral de Proteção de Dados, uma lei muito interessante que saiu recentemente, agora entrou em vigor. A nossa lei no Marco Civil da Internet, só que mesmo assim nenhuma dessas legislações possui algo específico sobre o direito das sucessões, tá? Então, na verdade, nós estamos diante de uma lacuna, diante de um vácuo legislativo. Então, a gente vai se deparar com situações que a gente vai tentar olhar para o nosso Código Civil
tradicional, lá de 2002, quando a internet, você entrava só de final de semana e se alguém ligava no seu telefone, você atendia, sua internet caía, imagina como que a gente vai se deparar com esse Código Civil tentando enfrentar essas questões contemporâneas. E o nosso Código Civil, sem dúvidas, ele é extremamente brilhante. Tá? Não estou criticando o Código Civil, mas sim a necessidade do nosso Congresso. Gente, estou caindo mais que o Vasco. Voltei. Opa, estão me ouvindo? Alô? Dá para ouvir, prof. Eu vou fazer o seguinte, eu vou mudar de internet aqui, vamos ver se melhora, tá? Eu vou cair, só que eu volto logo em seguida. Só um minuto. Vamos ver. Agora eu mudei aqui a minha internet. Espero que melhore. Voltamos, então. Desculpa pela instabilidade, mas é algo que... Essa vida, isso que a gente está discutindo, infelizmente a gente não consegue controlar ainda. Né? A gente tenta, por exemplo, a taxa de upload que eu tinha era ridícula. Eu acabei mudando minha provedora para melhorar a taxa de upload, porque, por exemplo, se eu subisse um vídeo para o YouTube para vocês no primeiro semestre, dentro da taxa de upload que eu tinha, eu demorava 3 dias para subir o vídeo. E não é no sentido figurativo, é no sentido literal, tá? Mas daí eu tive que contratar uma outra internet, porque a Sercontel me oferecia 1 mega, não, né? Agora eu não sei também, de internet de upload para mim, e eu precisava de 100 e poucas, né? E aí eu tive que mudar essa questão, enfim. Mas, só voltando aqui, então peço desculpas novamente pela instabilidade, só que eu estava falando para vocês acerca desse vácuo, né, legislativo que a gente tem, dessa lacuna legislativa que a gente tem em relação a essas questões digitais, e aqui no nosso direito sucessório não é diferente, tá? Porque a gente dá prioridade para outras questões e merecidamente a gente precisa dar a prioridade, como, por exemplo, a Lei Geral de Proteção de Dados, só que a gente acaba deixando de lado, acaba esquecendo dessas questões no nosso plano do direito civil tradicional, né? Então, questões, por exemplo, de assinatura eletrônica, são questões que ainda não estão bem regulamentadas. Essa questão do direito da sucessão da herança digital também é algo que não possui uma legislação sobre isso, mas a gente fica se deparando, fica debatendo, principalmente no ambiente acadêmico, a principal questão, né? Os herdeiros podem ter acesso ou não a esses dados, a esses documentos, enfim, a essas redes sociais dessa pessoa que acabou falecendo, né? E se essa pessoa possuir essas redes sociais com um intuito patrimonial, será que muda a figurinha ou não, tá? E essa é uma grande interrogação, é uma grande pergunta, aliás, são grandes perguntas que acabam aparecendo na prática, tá? E a resposta para essas perguntas, na verdade, precisa sim de decorrer não somente do nosso sistema jurídico, é que eu digo sistema jurídico como um sistema na linguagem do Luhmann, ou seja, naquele fim em si mesmo, naquele considerado em si mesmo, mas também a gente precisa ter um propósito dentro desse sistema jurídico de proporcionar, de viabilizar, de facilitar o exercício, né, de direitos dentro dessa era digital, e a partir da nossa autonomia privada, né, da nossa liberdade individual, que aqui no nosso direito civil contemporâneo, a gente dá uma outra nomenclatura, que é a nossa autonomia privada ou autodeterminação, quando a gente estiver lá no plano da bioética, tá? Ou seja, a gente precisa trabalhar a nossa autonomia privada numa perfeita harmonia ali com os interesses sociais, mas não somente olhando para o sistema jurídico em si, mas para viabilizar o exercício desses direitos dessas pessoas, beleza? Então, eu posso falar para vocês de forma muito categórica que é certo que o titular, né, pode, em vida, indicar o destino de suas perspectivas, né, e dos dados contidos dentro desse ambiente eletrônico. Então, eu, em vida, posso testar. Por exemplo, a minha senha do Facebook vai para tal pessoa, enfim, eu posso fazer sobre isso, eu tenho autonomia para fazer sobre isso. Então, é muito interessante que até mesmo algumas empresas, né, chegam a comunicar às pessoas acerca dessa possibilidade da escolha
dos próprios dados eletrônicos, ou seja, do destino dos próprios dados eletrônicos. Aí vocês falam, mas dá um exemplo de uma empresa, professor. O próprio Google fornece esse tipo de, entre aspas, uma espécie de um testamento digital. Ou seja, a Google Inc., né, ela apresenta alternativas para aqueles que desejam dar uma destinação específica aos dados armazenados nos servidores da empresa Google, de toda ali o grupo econômico, né, da Google, através dessa espécie de um testamento digital. Eu separei uma reportagem, deixa eu ver se eu consigo transmitir. Melhorou a conexão agora, né? Deixa eu pegar aqui rapidinho. Vocês estão vendo aí? Pois bem, aqui é uma reportagem, né? Esse daqui é um blog do Google que vai trabalhar aqui com a matéria Planeja sua vida pós-digital com gerenciamento de contas inativas. É uma matéria antiga, 2013, e aqui fala, ninguém gosta de pensar muito sobre a morte, ainda mais sobre a própria. Já começa de forma melancólica, né? Mas planejar o que acontecerá depois que você se for é muito importante para as pessoas que ficam para trás. Então, lançamos um novo recurso que facilita informar ao Google a sua vontade quanto aos seus bens digitais quando você morrer ou não puder mais usar a sua conta. Trata-se do gerenciamento de contas inativas. Não é lá um nome fantástico, mas acredite, as outras opções ainda não eram piores. O recurso pode ser encontrado na página de configurações da conta do Google. Você pode nos orientar com relação ao que fazer com as suas mensagens do Gmail e dados de vários outros serviços do Google se a sua conta se tornar inativa por qualquer motivo. Por exemplo, você pode escolher que seus dados sejam exclusivos depois de 3, 6, 9 ou 12 meses de inatividade. Ou ainda pode selecionar contatos em quem você confia para receber os dados de alguns ou todos os seguintes serviços. Mais um S, bloggers, contatos e círculos, Drive, Gmail, perfil do Google+, páginas e salas, álbuns do Picasa, finado Picasa, mas aqui está, enfim, do Google Fotos, né? Google Voice e YouTube. Antes que os nossos sistemas façam qualquer coisa, enviaremos uma mensagem de texto para o seu celular e e-mail para o endereço secundário que consta nos settings, né? Nas configurações da conta. Esperamos que esse novo recurso ajude no planejamento da sua pós-vida digital e proteja sua privacidade e segurança, além de facilitar a vida dos seus entes queridos depois da sua morte. Então, foi postado pelo gerente de produtos do Google, né? Então, aqui nós temos um exemplo de uma empresa que está tentando antecipar essas questões em decorrência desse vácuo legislativo, e isso não é só um problema brasileiro, tá? Entendam que é um problema mundial. Pois bem. Então, o titular dessas contas, titular dessa herança digital, pode testar sobre o que ele quiser, sobre essas possibilidades. A questão é que muitas das vezes as pessoas não tratam sobre isso, né? E aí a gente vai fazer uma verificação de o que será transmitido e o que não será transmitido. E aqui a gente faz uma dicotomia para entender. Conteúdo patrimonial e conteúdo existencial. O que tiver conteúdo econômico, patrimonial, será sim transmitido aos herdeiros, tá? Aos sucessores, e vai integrar a herança na regra clássica do artigo 1784 do Código Civil. Então, questões de conteúdo econômico se transmitem, tá? Mas, se não houver essa compreensão dessa economicidade, desse conteúdo patrimonial, econômico, mas dizendo respeito apenas a informações pessoais dessa pessoa, e aqui a gente vai se remeter à primeira aula dessa transmissibilidade de direitos e obrigações, que essas informações pessoais possuem um caráter de natureza existencial, ou seja, uma natureza existencial, uma natureza personalíssima, é algo inviolável. E essas questões dos direitos da personalidade, como eu falei para vocês, não se transmitem para os herdeiros. Então, aqui, esses conteúdos existenciais acabam não se transmitindo para os herdeiros, tá? Ou seja, vai se extinguir ali com o falecimento em razão desse caráter personalíssimo. Então,
conteúdo patrimonial econômico se transmite na regra clássica do 1784. Não tem conteúdo patrimonial econômico, mas tem conteúdo existencial, ou seja, imaginemos ali, a pessoa tem um histórico de conversas no WhatsApp. Esse histórico de conversa não pode ser transmitido para os seus sucessores, porque pode dar inúmeros problemas, brincadeiras à parte, mas principalmente porque a gente tem um fundamento constitucional muito sério, tá? Que é a nossa inviolabilidade dos dados pessoais, e isso possui uma analogia, não é bem uma analogia, mas possui um fundamento do sigilo de correspondências, inclusive para os sigilos de correspondências digitais, tá? Já algum tribunal enfrentou isso? Sim. E tem um caso muito interessante do TJ de Minas Gerais, que foi trabalhado sobre essas questões específicas, que é o enunciado, veio no processo 002337592 de 2017, 8.3.0520, tá? Então, o primeiro grau e o segundo grau de Minas Gerais já trabalhou, já se deparou com essas questões e ali, dentro desse caso concreto, ele fez essa separação, essa dicotomia entre conteúdo patrimonial e conteúdo existencial, tá? Então, a gente pode dizer que, e a gente também não pode negar, né, que algumas, não qualquer, mas assim, algumas posturas, algumas questões possuem sim, dentro desse ambiente digital, uma natureza, uma vantagem econômica para certas pessoas, tá? Então, para isso, basta imaginar ali quanto que vale uma conta da Kylie Jenner, do Cristiano Ronaldo, dessas pessoas famosas, enfim. Não precisa chegar assim a essas esferas de mega celebridades, mas, por exemplo, esse meu primo que trabalha com essa administração de conteúdo, de produção de conteúdo para Instagram, ele fez um estágio ali em uma empresa de moda e ele falou que, basicamente, uma pessoa que tinha ali em média, isso faz já um tempo, foi 2018, mas a pessoa tinha em média de 50, 100 mil, isso daí vai tabelando, né? Repercussões que a publicação dá, mas o número de pessoas influencia, pessoas que seguem, enfim. Mais de 50, 100 mil pessoas era algo em torno, salvo melhor juízo, de 5 a 15 mil reais por publicação. Era bem assim, do meu ponto de vista, era bem alto, né? Mas querendo ou não, a gente tem que ter a compreensão que, de fato, esse é o trabalho dessas pessoas, né? Então, é uma questão muito interessante e essas contas possuem, sim, uma natureza estritamente, não estritamente, mas muito econômica, né? E quando essas pessoas acabam falecendo, na verdade, essas contas, elas são um patrimônio digital, muitas das vezes, muito grande, né? Então, no caso dessas mega celebridades, imagina, né? Quanto que não vale uma conta de Instagram com não sei quantos milhões de seguidores, né? E, obviamente, que esse patrimônio digital ele é construído com base numa relação, num networking ali desses seus titulares, né? E com o óbito, e mesmo na ausência de uma deliberação de vontade, de aquela deliberação volitiva, de um testamento digital, de um testamento clássico, poderão sim, no meu ponto de vista, acompanhando aqui doutrina e jurisprudência majoritária, por enquanto, que os sucessores dessa pessoa pode sim explorar as relações econômicas ali deixadas pelo morto, porque essa feição é uma feição evidentemente patrimonial, tá? Então, muito interessante também que nada impede que esses bens imateriais, que são os bens incorpóreos, integrem a massa hereditária. Então, aqui, esse bem incorpóreo, que é uma conta digital, uma conta do Instagram, Bitcoin, como é que funciona Bitcoin? Imagina, vai entrar na questão da sucessão clássica, enfim, nesse caso vai entrar, porque é um conteúdo, a gente tem uma tentativa de regulação pelo Bacen, mas enfim, são questões que são bens incorpóreos que acabam se integrando ali a massa hereditária. Tem um outro caso aqui, só para eu ilustrar para vocês, eu vou avançar bem pouquinho a nossa aula, porque por causa dos problemas, tá? Peço compreensão, quem quiser sair, fique à vontade, tá? Mas deixa eu só compartilhar aqui minha tela novamente, que é o caso dessa blogueira. Não sei se vocês possuem o conhecimento, mas o título da matéria em si já é extremamente interessante, né? E triste. Diz, a morte ao vivo, né? Cria da internet, a bela modelo Nara Almeida virou um fenômeno ao compartilhar no Instagram, por 9 meses, sua luta perdida, no caso, infelizmente,
contra um câncer. É a reportagem de maio de 2018. Ó, e aqui está interessante que fala que a greve dos caminhoneiros, enfim. A greve dos caminhoneiros faz a gente, a pandemia faz a gente ter saudade da greve dos caminhoneiros, né? E aqui fala, ó, internada havia 2 meses no quarto 318 da UTI do Hospital 9 de Julho em São Paulo, devido ao agravamento de um câncer no estômago, a modelo influenciadora digital Nara Almeida acordou com a pele dolorida, avermelhada, tal. E aqui ela postou no Instagram, eu só peço a Deus misericórdia, porque não está fácil passar por isso. Escreveu na legenda do post publicado em 13 de abril. A foto recebeu 935 mil curtidas, uma multidão de seguidores fez companhia a Nara Almeida, uma menina linda e graciosa, até o momento que a sua doença venceu na semana passada, aos 24 anos. Tá? Que fala, Nara recebeu o diagnóstico do tumor raro em agosto de 2017, após sucessivas crises de gastrites e idas ao médico. Na época, como divulgadora de moda, já era quase uma celebridade. Somava 400 mil seguidores no Instagram. O número foi se multiplicando sem parar desde então, alimentando pelas constantes fotos e notícias sobre o tratamento do câncer. Então, sensibilizadas, as pessoas reagiam com carinho e apoio a cada novo post, né? Nara, por sua vez, sentia-se acolhida e amada, tal. O que eu estou querendo chegar aqui é isso daqui, ó. À medida que a doença avançava, a casa de Nara virava uma espécie de santuário, para onde os fãs mandavam imagens de santos, terços, perucas e outros presentes. Famosos como Adriane Galisteu, Tata Werneck, a modelo Iati, né, não sei, T, enviaram mensagem de apoio. O jogador Alexandre Pato arcou com as despesas da droga imunoglobina, né? Pagou 36 mil reais por 2 doses do remédio. Pois bem, a questão que se coloca é que, no caso da Nara, uma publicação dela, posteriormente esse avanço dessas questões, né? Porque a Nara, ela nasceu em João Lisboa, que é uma cidade no interior do Maranhão, que possui ali cerca de 20 mil habitantes e possui 637 quilômetros de distância de São Luís. A Eva Maria, que era a mãe da Nara, ela era empregada doméstica e aí deu a filhas aos seus avós quando ela tinha 1 ano e 2 meses e ela foi tentar uma vida nova em Roraima, né? Na adolescência, a Nara ela acabou se mudando para Goiânia, onde passou fome, trabalhou, etc. A doença apareceu na fase em que a Nara começou a crescer muito e começou a ter inúmeros contratos com confecções de São Paulo e ela mudou para a cidade de São Paulo. E a doença, infelizmente, acabou aparecendo nessa fase e a Nara, nesse caso, ela estava faturando ali, dentro dessa transição, aproximadamente 30 mil reais por mês, tá? Então, como que ficaria essa questão da Nara, enfim. Na verdade, esse perfil, que é um perfil que possui uma natureza patrimonial, esse perfil que possui essa natureza econômica, ela pode sim ser transmitida aos herdeiros, tá? Ou seja, os interesses digitais dessa pessoa falecida, que podem sim ter conteúdo patrimonial ou existencial, a cada caso, dentro da análise do caso concreto, vai dizer para nós se isso será ou não transmissível. Tá? Se a gente se deparar, né, se a gente estiver diante de um caso de uma natureza, de um conteúdo existencial, em face desse conteúdo personalíssimo, a gente vai extinguir ali com o óbito do titular esse conteúdo. Por quê? Porque não pode os familiares invadir a vida privada dessa pessoa que faleceu. Tá? Por quê? Porque a própria vida não quis revelar esses fatos. Essa pessoa em vida não quis revelar esses fatos. Tá? No caso da ideia de natureza patrimonial, a gente precisa reconhecer, sim, que as relações do titular, que foram angariadas durante toda a vida dessa pessoa e que possuem uma repercussão econômica, serão, sim, transmitidas aos seus sucessores por fazer parte da herança. Tá? Então, na verdade, o que a gente vai se deparar dentro do caso concreto, da necessidade da análise casuística para que a gente se posicione, né? Se tiver um conteúdo patrimonial, a gente vai sim transmitir esse conteúdo. Se existir um conteúdo existencial, a gente não vai transmitir este conteúdo. Mas, sem dúvida, a melhor opção é o titular dessas contas, né, desse acervo digital, ainda em vida, com o gozo pleno da sua autonomia privada, dispor acerca da destinação desse seu patrimônio digital,
e deixando claro dentro dessa herança, né? Aliás, desse testamento, melhor dizendo, se essas ideias de natureza existencial, essas contas, essas informações pessoais, personalíssimas, poderão ser acessadas pelos pelas pessoas que esse ser, né, que essa pessoa que estiver fazendo essa manifestação possam entrar ou não. Né? Então, é dentro do gozo da autonomia privada que essa pessoa vai estabelecer se a determinada pessoa pode ou não acessar essa ideia de conteúdo patrimonial. Ela também vai poder dispor, obviamente, sobre o conteúdo patrimonial. Essa conta que possui uma questão mais financeira, por óbvio, ela pode dispor, só que aí a gente vai aplicar as regras clássicas do testamento, a necessidade de observação da legítima, etc., que são coisas que a gente vai estudar a partir da semana que vem. Tá? Então, galera, desculpa eu ter passado 5 minutos, mas era fundamental eu terminar essa aula de hoje, eu tive essa estabilidade de sinal. Espero que a aula tenha sido frutífera para todos e todas, espero que